Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Franco para a gente resolver juntos a questão 69 da primeira fase do vestibular da Unesp 2025, agora 2025, agora do meio do ano, né? Então, bora lá fazer a resolução juntos aqui e discutir. Então, seguinte, eles assim, com o passar do tempo, o óxido de magnésio puro, quando armazenado em um frasco não hermeticamente fechado, torna-se impuro, pois absorve a umidade do ar, transformando-se parcialmente em hidróxido de magnésio, MgOH2, conforme a reação. O que ele está falando é que o óxido reage, né? Absorve a umidade do ar, forma aí hidróxido de magnésio. Essa reação pode ser revertida por aquecimento, regenerando assim o óxido de magnésio. Se você aquecer o hidróxido de magnésio, ele acaba decompondo no óxido original e vapor de água que é perdida no estado gasoso. Uma amostra de 5,8 gramas de óxido de magnésio impuro, ou seja, não tem só óxido de magnésio, pelo andar da carruagem aqui nesse contexto que ele deu, deve ter junto hidróxido de magnésio. Foi colocado em um cadinho, cadinho é literalmente um potinho, tudo bem? E submetido a uma calcinação. Calcinação é o termo que a gente usa para aquecimento, né? Então, você vai promover a decomposição parcial do material, né? No caso aí do hidróxido de magnésio, por aquecimento. Após o resfriamento do cadinho, verificou-se que a massa da mesma, né? Ou seja, do estava lá do material, da amostra, é, foi 0,18 gramas menor que a massa inicial. Com base nessas informações, ele quer saber qual que é o grau de pureza do óxido de magnésio impuro contido aí na amostra. Então, um exercício de cálculo estequiométrico com pureza. Só que tem aí o componente importante que é a interpretação do enunciado. Então, qual que é a grande, acho que a dica, né, a sacada, entre aspas, do ponto de vista de interpretação do enunciado que precisa ter para resolver essa questão? É você entender que essa diferença de massa aí, que é de 0,18 gramas, está associada a algum componente, né, algum produto no estado gasoso. Então, acontece o seguinte, você tinha lá um material, tinha basicamente o seu material, ele tinha o quê? Ele tinha o óxido de magnésio e também tinha o hidróxido de magnésio. Quando você promove o aquecimento desse material, a gente entende pelo enunciado é que esse hidróxido de magnésio vai sofrer um processo de decomposição, dando origem a óxido de magnésio, que também é sólido, e dando origem aí a vapor de água, certo? Que é perdido no estado gasoso. Então, esses 0,18 gramas que ele forneceu no enunciado corresponde, na verdade, à massa de vapor de água produzida na decomposição do hidróxido de magnésio. Então, essa é a parte da interpretação do enunciado que é, na minha opinião, mais exigente aí do ponto de vista de resolução. Apesar de que esse tipo de exercício não é inédito, né? Ele já apareceu em outros exercícios. O que a gente vai descobrir aqui é o seguinte: usando essa informação que foram produzidos 0,18 gramas de vapor de água, vamos achar qual é a massa de hidróxido de magnésio, beleza? Para isso a gente vai usar a segunda reação que ele forneceu. Então, ele deu lá aqui, opa, aqui MgOH2 sólido, ao ser decomposto, forma MgO sólido e mais vapor de água. E a pergunta é, quantos gramas, né, de MgOH2 você precisa decompor, que continham lá na amostra inicial, certo? Para que você obtenha 0,18 gramas de água. Importante entender aqui, né, que é muito interessante você, no exercício de estequiometria, organizar dessa maneira de três linhas, né? A primeira linha é a linha da equação, a segunda linha a gente vai ter tem relação com a proporção estequiométrica na unidade que a gente quer, e a terceira linha tem um x aí que você vai resolver com dados do problema em si. Então, dado que tanto aqui estamos falando em massa, quanto aqui estamos falando em massa, então aqui eu vou precisar de uma proporção em massa. O que a gente sabe da equação química? Uma proporção em mol. Eu sei que 1 mol de MgOH2 vai dar origem a 1 mol de vapor de água. E aí, para resolver esse exercício, eu teria que ir lá na tabela periódica no final da prova, né, e procurar as massas molares
desses caras, do magnésio, do oxigênio e do hidrogênio, para você poder achar as massas molares das substâncias, certo? Fazendo a conta aqui, ó, rapidamente, você acaba concluindo que o MgOH2 tem uma massa de molar de 58 gramas por mol e a água tem de 18 gramas por mol. Então vai ficar 1 vezes 58 gramas, está para, né? 1 vezes 18 gramas. Fechou? Com isto, com isso você consegue fazer o cálculo. E que tem uma vantagem boa, né, do exercício, que é o número ajuda, né? 18 para 0,18, né? Esse número você dividiu por 100, não é verdade? Então aí acaba de acaba com que esse x vai também ser 58 dividido por 100, que dá 0,58 gramas de MgOH2, ou seja, essa é a quantidade de impureza que tem na sua amostra original. Fechou? Boa. Então, qual que é a quantidade, a massa que eu tenho da substância de interesse, que é o óxido de magnésio, inicialmente? A massa de MgO é o quê? É a massa total, que é 5,8 gramas, menos essa impureza formada, 0,58, a gente vai chegar em 5,22 gramas de MgO. Só que ele não quer em massa, ele quer em porcentagem em relação à massa total da amostra. Então, vamos para uma última etapa, a última conta, né? Que é eu entender que 5,8 gramas está associado a 100%. Eu quero saber, então, 5,22 gramas são quantos por cento? Ao fazer essa conta, né, você chega que dá 90% de pureza e, portanto, alternativa B de bola. Alternativamente, né, se você não quisesse fazer a conta de achar a massa inicial de MgO, se você perceber a partir daqui, 0,58, na verdade é 10% de 5,8 gramas, você acaba concluindo que de impureza eu tenho 10%. Portanto, né, do material de interesse, que é o óxido de magnésio, MgO, você vai ter 100 menos 10%, 90%. Então, aí você não precisaria fazer essa conta de 5,8 menos 0,58. Fechou? Mas aí fica, nem é uma conta tão difícil, mas é uma maneira talvez de tornar a resolução um pouco mais ágil. Beleza, gente? Se você gostou aí da resolução, tirou suas dúvidas, por favor, curte, compartilha aí. Bora pro próximo. Tchau, tchau.